Boa noite a todos. O terceiro ciclo de palestras da pós-graduação de Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná tem por objetivo promover a divulgação das pesquisas realizadas pelos discentes sob a orientação dos docentes das pesquisas realizadas dos docentes do Programa de Pós-Graduação de Tecnologia de Alimentos da UTF-PR, o PPGTA, Campus Campo Mourão e Medianeira. O PPGTA é um mestrado acadêmico multicamp, Campo Mourão e Medianeira. Atua desde 2011 na área de concentração de tecnologia de alimentos e nas seguintes linhas de pesquisa: ciência e tecnologia de produtos alimentícios, que visa avaliar o potencial de tecnologias para o desenvolvimento de produtos tradicionais, funcionais e para fins especiais, utilizando as matérias-primas e produtos agroindustriais regionais. Abrange ainda estudos de extração, isolamento, purificação e caracterização qualitativa e quantitativa de compostos naturais e sintéticos, com propriedades bioativas e tecnológicas. Também abordados os aspectos relacionados ao controle de qualidade, a identificação das áreas críticas que comprometem os aspectos higiênicos sanitários de processos e produtos alimentícios. Olá, pessoal, tudo bem? Nós tivemos um problema com a transmissão da Márcia. Espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. Eu vou continuar, então, a leitura sobre as informações do programa, mais ou menos de onde ela parou, tá certo? Vou falar, então, sobre as linhas de pesquisa. Então, o PPGTA é um mestrado acadêmico, multicamp, Campo Mourão e Medianeira. Atua desde 2011 na área de concentração de tecnologia de alimentos e nas seguintes linhas de pesquisa: ciência e tecnologia de produtos alimentícios, que visa avaliar o potencial de tecnologias para o desenvolvimento de produtos tradicionais, funcionais e para fins especiais, utilizando as matérias-primas e produtos agroindustriais da região. Abrange ainda estudos de extração, isolamento, purificação, caracterização qualitativa e quantitativa de compostos naturais e sintéticos, com propriedades bioativas e tecnológicas. A linha de processos tecnológicos nas indústrias de alimentos tem por objetivo desenvolver a modelagem, simulação e otimização de processos tecnológicos e de produtos de interesse para a indústria de alimentos. São investigadas técnicas de microbiologia preditiva, processamentos fermentativos, caracterização de bioprodutos, aproveitamento de resíduos industriais, desenvolvimento de embalagens e filmes biodegradáveis. Atualmente, o PPGTA conta com 18 professores, lotados nos campos Campo Mourão e Medianeira, onde, conforme a escolha por parte do aluno durante a inscrição, realizará as atividades acadêmicas. É um curso com regime semestral, cujos editais de seleção são publicados semestralmente, sem taxa de inscrição ou qualquer tipo de mensalidade. Ainda há a possibilidade de o aluno concorrer a bolsas, conforme disponibilidade destas pelos órgãos de fomento. Inclusive, estamos com o edital aberto para a turma de 2022-1. Acessem o site do PPGTA e confiram o edital, por favor. Desejamos a todos os presentes um ótimo evento. E vamos iniciar, então, com a primeira palestrante da noite, a aluna do programa, Juliane Ramos. Boa noite a todos. Meu nome é Juliane, eu sou engenheira de alimentos, formada pela UTF-PR de Campo Mourão, e atualmente eu faço mestrado no PPGTA, e hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho para vocês, que é a influência da temperatura
nas amostras de farinha de maca peruana, a Lepidium meiene. O meu professor orientador é o professor Dr. Paulo Henrique Março, e a minha orientadora é a professora doutora Patrícia Valderrama. Pode passar. A Lepidium meiene é uma planta peruana e ela é conhecida como maca. Ela é cultivada em condições extremas e ela é conhecida pelo seu alto valor nutricional. O amido é o componente principal da maca, sendo representado por 59% a 76%. Ela tem um percentual de 10% a 18% de proteínas e ela tem um valor considerável de aminoácidos livres e minerais. Na figura 2, podemos observar as partes externas da maca, onde na parte superior observamos a folha, na parte inferior a raiz verdadeira, e ao centro observamos o hipocótilo. E é no hipocótilo que fica a parte comestível da maca. E a maca ela é diferenciada pela coloração desses hipocótilos. E o meu trabalho, eu estudei as 3 colorações, a amarela, a vermelha e a preta. Mas hoje eu vou apresentar para vocês a maca amarela. Cada coloração, ela está relacionada com os efeitos. Então, na preta, está relacionada com o ganho de massa muscular, com a resistência física, com o aumento da libido e do número de espermatozoides. A vermelha com o maior nível de fitoquímicos e ação sobre a saúde óssea. A amarela com o aumento de energia, a melhora na concentração e equilíbrio de hormônios. Além dela ter propriedades antioxidantes e compostos bioativos, e em todas ter o efeito neuronal, podendo agir de forma a amenizar os sintomas da depressão. O sabor da maca, ele se assemelha ao caramelo, e ela pode ser consumida fresca ou seca, podendo ser adicionada em sucos, sopas, bebidas alcoólicas e extratos. A comercialização da maca ela é feita na forma de farinha, resultando em um produto rico em vitaminas e minerais. O processo da secagem ele tem sido utilizado na preservação e na segurança dos alimentos, através da inativação de enzimas, no controle microbiológico, prolongando assim a vida útil do produto. A secagem ao sol é uma das maneiras mais antigas e de baixo custo para preservar os alimentos, porém é um processo lento. Já a secagem em fornos industriais ela é mais rápida, porém tem um custo mais elevado. Existem diversas possibilidades para avaliar essas transformações sofridas durante o processo da secagem em uma amostra. É necessário priorizar o uso de técnicas que não dependam de analistas treinados, que não destruam as amostras, como é o caso do infravermelho próximo. Eu vou falar um pouquinho dos objetivos do meu trabalho, né? Sendo o objetivo geral é analisar a influência do aquecimento nas amostras de farinha de maca peruana e tendo como objetivos específicos obter amostras de farinha de maca peruana, aquecer essas amostras em diferentes temperaturas e tempo, adquirir espectros na região do infravermelho próximo das amostras de farinha de maca, antes e após o aquecimento, e aplicar ferramentas quimiométricas que possibilitam a extração das informações relativas ao aquecimento. As amostras que foram utilizadas, eu vou falar um pouquinho para vocês das minhas amostras. Elas foram utilizadas de uma maca pura, né, que vem de uma cooperativa dos Andes. Então, para cada maca, eu retirei 3 amostras, em cada temperatura e para cada tempo. Então, eu usei a temperatura ambiente, a de 50 graus, a de 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200 graus.
E eu usei o tempo de 10, 20 até 60 minutos. Então, depois disso, eu fiz os espectros em triplicata, então totalizando um total de 486 análises para a maca amarela. Ainda falando da parte do preparo dessas amostras, para avaliar esse aquecimento, primeiramente, né, fez-se a higienização das vidrarias de forma necessária, e após eu pesei 1 grama em plaquinhas de Petri, né, dessa maca, e dividi em 3 amostras, e coloquei nessa estufa de circulação. Após o aquecimento, eu armazenei nos vidros de âmbar, que na sequência foram colocados no dessecador por pelo menos 24 horas, para arrefecer as amostras e, na sequência, poder fazer as análises espectroscópicas, que foi feita através do NIR, da marca Viar. E foi utilizado, para essas análises, o software MATLAB R2021A, com a utilização do PLS Toolbox para a realização do pré-processamento, onde foi utilizada a primeira derivada do espectro e a análise por PCA, que a análise do PCA, que é a análise de componentes principais, ela é um método para agrupar aquelas variáveis que estão altamente correlacionadas em uma nova variável denominada PC. Supondo que à esquerda essa seja a distribuição dos meus dados, as bolinhas em azul. Aqui estão projetadas nas minhas variáveis no eixo x1, x2 e x3. O que vai acontecer é que novos eixos serão traçados para agrupar de melhor forma os meus dados. Então, a primeira componente principal, ela vai representar a maior variabilidade dos meus dados, que é essa flecha em vermelho. A segunda, ela deve ser ortogonal à primeira e, portanto, ela terá menos informação que a PC1. Dessa maneira, essa ferramenta ela é aplicada a uma matriz de dados X, onde nas linhas eu vou ter as amostras e nas colunas as variáveis. Isso vai gerar 2 matrizes menores, onde uma eu vou ter informações sobre os scores ou amostras e outras loads ou variáveis. A resposta ela será dada através de gráficos. E no gráfico dos scores, eu consigo ver as semelhanças e as diferenças existentes entre as amostras. Quando eu relaciono o gráfico da amostra com a variável, eu consigo ver o porquê aquelas amostras elas se assemelham ou se diferenciam. Foi utilizado também o MCRL-ALS, que é a resolução multivariada de curvas com mínimos quadrados alternantes, que é um recurso que ele possibilita a separação dos sinais. Então, olhando nesse sinal tracejado, eu tenho um sinal amplo, né, onde eu tento estimar se há mais de um sinal. E daí, aplicando o MCR, né, ele vai resolver essa mistura. Pode passar. E como que funciona isso com os dados? Através dessa equação, onde o D ele vai ser a matriz, né, dos dados que tiramos o espectro, e o C a matriz com as concentrações, o S transposta vai ser a matriz de sinais pura, e mais uma matriz de erro. E para a matriz de dados, vamos ter todas as temperaturas, né? As 9 temperaturas que usamos e os espectros que foram tirados a cada 10 minutos. Pode passar. Falando um pouco dos resultados, através do PCA foi gerado esse gráfico, onde no canto superior temos as legendas. Cada cor está relacionada a um tempo, né, das amostras que elas ficaram.
E nesse gráfico score estão todas as minhas amostras da maca amarela. Então, a maioria das amostras, elas ficaram agrupadas de acordo com as temperaturas e os tempos. E a PC1 ela foi a responsável por essa separação observada, onde o PC1 positivo eu tenho as temperaturas mais altas com os tempos mais elevados. E a PC1 negativa, eu vou ter as temperaturas menores com tempos mais curtos, que pode ser observado por esse tracejado em vermelho, né? E ali, na observação, que as amostras de temperatura 160, elas destoaram das demais. Nós desconhecemos, né, o motivo, porque todas foram tratadas igualmente, então a gente sugere que pode ter havido alguma contaminação ou alguma influência de temperatura. Ainda nos resultados, através da literatura, que eu vou mostrar no slide seguinte, nós conseguimos obter os grupos correspondentes com as regiões de vibração. Aqui estão as bandas, né, que estão no PC1 positivo, e elas podem ser relacionadas com os scores que também ficaram no positivo, no gráfico que foi mostrado. Então, que são as temperaturas elevadas com os tempos elevados. E algumas regiões, elas foram destacadas, né, que é essa de 1100, 1100, 1150, e 1350 e 1400, que elas correspondem às vibrações de ligações NH e OH. Sendo assim, o aquecimento, ele mostra influência nos compostos ativos da maca. Esse é o livro, né, da onde eu tirei as que eu falei anteriormente. E esse é um gráfico onde foi obtido pelo MCR, né? Onde as linhas elas são comportamentos cinéticos. E essas linhas coloridas, elas mostram como o espectro está se comportando. Então, se a linha está no 1, é sinal que é porque eu tenho sinal no espectro. E se ela está no 0, eu não tenho sinal no espectro. Então, como eu tinha passado aquela fórmula, né, que o D era a matriz, né, dos dados, e essa foi a correlação que nós chegamos. E podemos observar ali na temperatura ambiente que a linha em azul, ela desaparece em 20 minutos, dando lugar para a linha vermelha. Isso se reflete no gráfico ao lado, dos espectros. E na temperatura de 50 graus, ali na segunda linha, né, observa-se a oscilação entre os perfis. Então, assim, se diferencia na intensidade das bandas no gráfico ao lado. E chegando a temperaturas mais altas, mais abaixo, ali olhando em 180 graus, pode-se observar o perfil em azul após 30 minutos, que ele desaparece. Portanto, com isso, a gente observa, olhando no gráfico ao lado, que em temperaturas mais altas, a banda de 1150 a 1200, ela perde a vibração. E também consideravelmente na região de 1400. E na temperatura de 200, que foi a maior temperatura utilizada, depois de 20 minutos já, a região de 1100 ela praticamente não tem mais banda. Então, com isso, a gente conclui que a temperatura elevada, mesmo com pouco tempo de exposição, ela já é suficiente para alterações. E já em temperaturas mais baixas, observa-se que oscila, né? Perdendo intensidade, mas elas ainda estão ali presentes. Então, como conclusão, a gente pôde observar, né, para o uso da maca amarela, que temos algumas limitações e elas estão relacionadas com a temperatura e o tempo. Então, para o uso das temperaturas elevadas, o tempo de exposição ele deve ser observado para que não haja comprometimento em seus compostos ativos. E, aparentemente, a temperatura limite foi a de 180. Algumas referências que eu usei. Os agradecimentos.
Eu agradeço e eu fico à disposição para alguma dúvida. Está desligado o microfone, professor. Obrigado. Oi, Juliane. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Vocês estão imaginando alguma aplicação já a curto prazo para o método que você está implementando e para essa técnica toda que você está desenvolvendo? Ficou bem legal, hein? Interessante. A gente ainda não conversou sobre as aplicações. A gente tinha conversado sobre talvez fazer um experimento de massa, né? Mas sobre aplicações ainda não conversamos. Legal. Não é uma etapa posterior do trabalho, mas legal. Parabéns. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos passar, então, para a próxima apresentação, que é da aluna Patrícia Casarim. Deixa eu carregar a apresentação da Patrícia. Tá certo, Patrícia? Você pode ligar o seu microfone, pode começar. Desculpa, esqueci de ligar. Boa noite a todos, meu nome é Patrícia Casarim de Lima e meu orientador é o professor Dr. Evandro Bona e meu co-orientador é o professor Fábio Melquiades da UEL. O trabalho se intitula Detecção de adulteração em farinhas de TEF usando espectroscopia de infravermelho próximo e quimiometria. Pode passar, professor. O Eragrostis TEF Zoetrotter é um cereal nativo da Etiópia e ele tem um tamanho muito reduzido de grão, por isso ele é classificado como cereal do tipo millet. Esse tipo de cereal, ele acaba resultando em farinhas integrais, porque não há como realizar a separação das frações das farinhas. Então, todas as propriedades de macro e micronutrientes são conservadas no produto, nos subprodutos, como é o caso da farinha. O TEF ele se destaca pela suas características nutricionais. Então, ele é rico em fibras e proteínas, em polifenóis, ele tem um equilíbrio interessante de ácidos graxos essenciais e aminoácidos essenciais. Mas o que mais chama atenção no TEF é a sua composição de minerais, principalmente com relação ao ferro, e acaba sendo superior aos demais cereais comumente utilizados na alimentação, como é o caso do trigo e do centeio. Além disso, o TEF ele é um cereal livre de glúten, então ele é gluten free, podendo ter aplicações, né, nesse segmento. Pode passar. Então, dadas essas propriedades nutricionais e essa característica dele ser gluten free, ele pode ser utilizado no desenvolvimento de novos produtos dessa linha de produtos industriais, né, que é uma vertente crescente nos últimos anos, tanto por pessoas celíacas, né, pessoas que possuem algum problema, alergia ao glúten, quanto pessoas que gostariam apenas de uma alimentação alternativa. Então, dado esse apelo, né, nutricional que o TEF apresenta, e ele ainda não ser um grão que é cultivado em larga escala, ele ainda está se espalhando para outras regiões do globo, como Estados Unidos e Austrália, ele acaba sendo alvo de adulterações. Ele acaba sendo alvo de adulterações. Então, se faz necessário, né, que sejam elaboradas outras análises laboratoriais que possam auxiliar Tá dando eco aqui, desculpa, gente. Você consegue diminuir? Obrigada. Desculpa que estava dando retorno, daí eu estava me perdendo.
Como ele acaba sendo, então, né, pode ser alvo de adulterações, se faz necessário que algumas análises laboratoriais sejam estudadas como alternativas para auxiliar, né, no controle da prática de adulteração. Dentre esses métodos estão os métodos espectroscópicos, como a espectroscopia NIR, que é uma espectroscopia não destrutiva, relativamente barata e rápida. Pode passar, prof. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade do método NIR na identificação de farinhas de teff do cultivar marrom, que foram adulterados com farinhas de arroz, trigo integral, aveia e centeio. Pode passar. Quanto à metodologia, foram obtidos grãos de 2 safras distintas que foram fornecidos pela Giroil Agroindústria, que é uma empresa de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Essas farinhas, esses grãos, eles foram moídos para a produção de farinha, sendo que essas farinhas tiveram a granulometria padronizada em 3 mesh. A granulometria dos adulterantes também foi padronizada em 3 mesh. Desculpa, aqui é 48 mesh. Houve um errinho aí. São 48 mesh que foram padronizadas a granulometria. E a adulteração seguiu um planejamento experimental Simplex Lattice 5.4, onde foram utilizados pseudocomponentes, dado que o limite inferior da quantidade de TEF foi fixado em 65%. Então, todas as minhas amostras, elas tinham no mínimo 65% de TEF e no máximo, né, seria o TEF puro, e por consequência os adulterantes poderiam variar de nada de adulterante até 35% de adulterante. Lembrando que era a farinha de arroz, trigo integral, aveia e centeio. Tudo isso totalizou 144 amostras que... Pode passar, prof. Que foram analisadas na espectroscopia NIR, no FOS-NIR System 6500 Composite, onde foram coletados espectros de 400 a 2.500 nanômetros. Os espectros coletados, né, a gente fez uma seleção apenas da região NIR, porque aqui o espectro ele foi coletado na região do NIR e do visível. Então, a gente separou apenas a região do NIR, de 1.100 a 2.500 nanômetros, e realizamos alguns pré-tratamentos, que foram a correção do espalhamento multiplicativo, que é o MSC, para retirar essa variação amostral que ocorre na horizontal em relação à linha de base, esse espalhamento dos espectros, que é devido ao tamanho das partículas de amostra, do formato dos grãos da amostra, que acaba dispersando a energia de uma forma diferente. Além disso, foi também aplicada a segunda derivada, utilizando o método de Savitsky-Golay, com janela de 25 pontos e polinômio de quarto grau, que foi a combinação de janela e polinômio que nos deu uma melhor relação sinal-ruído, com menor perda de sinal relevante, menor distorção do sinal. Na sequência, nós aplicamos a análise exploratória PCA e o PLSR no MATLAB R2021A. Então, a análise exploratória foi para identificar possíveis agrupamentos que as amostras poderiam apresentar. Então, a PCA nada mais é, né, do que projetar suas amostras num novo espaço multidimensional, onde ele agrupa suas várias variáveis, né, de trabalho, elas são agrupadas para gerar uma nova variável onde a sua amostra é projetada. Então, com isso, você tem uma redução das suas variáveis de trabalho, sendo mais fácil tirar algumas conclusões, né? E os modelos PLSR, que são modelos de regressão por mínimos quadrados parciais, foram utilizados para fazer a correlação entre os dados NIR, então entre os meus espectros, e o percentual de TEF presente nas amostras. Então, seriam modelos de previsão de teor de TEF. Aqui nós comparamos ainda duas técnicas de separação de conjuntos de calibração e teste, que foram as amostragens Kennard-Stone e SPXY.
E também realizamos, né, a validação cruzada pelo método K-fold com K igual a 10. Pode passar. Então, aqui um pouquinho dos resultados. Falar um pouquinho da PCA. Aqui o que nós verificamos foi que para PC1, houve a separação dos adulterantes e dos tipos de TEF. Então, essa nuvem central, acho que não aparece meu mouse, né? A nuvem no centro da PCA é referente aos adulterantes. E daí nós temos duas nuvens, né? A esquerda e a direita. A nuvem à esquerda é referente às amostras de TFA, que são os TFs da safra de 2018. E a nuvem, acho que eu falei à esquerda, né? E a nuvem à direita são as amostras de TFB, que são as amostras da safra de 2016. Então, a PC1 foi capaz de separar safras e adulterantes em relação ao TEF. A PC2, ela separa em relação ao tipo de adulterante. Então, aqui eu destaquei duas amostras para a gente falar um pouquinho, que foi a A32 e a B38. A A32, a gente percebe que ela está para scores bem negativos de PC2. Só relembrando, né, para PC1, as amostras do TFA ficaram para scores negativos e de TFB para scores positivos de PC1. Na PC2, para os scores negativos, a amostra A32 ela se encontra nessa região, que é a mesma região onde está a amostra de arroz puro, que é o pontinho fúcsia. Não sei se vocês conseguem identificar aí nos slides. Mas o que a gente percebe? Que a amostra A32, ela tinha 65% de TEF, então ela tinha o mínimo de TEF que as amostras podiam apresentar, então por isso ela está bem deslocada em relação a PC2, ela está bem abaixo, ela está longe do ponto que seria referente à quantidade de TEF puro, que são os pontos em azul escuro no gráfico de TEF. Então, ela está longe da amostra de TEF puro, e ela está perto da amostra de arroz puro, que é esse ponto fúcsia que ela está perto. Sendo que o arroz foi o adulterante que estava em maior presença nessa amostra, que é 26,25%. Por isso que o centeio, que estava em 8,75%, não teve grande efeito no deslocamento dessa amostra na PC2. Repare que o centeio ele fica mais na região central de PC2, próximo a zero. E essa amostra ela ficou deslocada para PC2 negativo. De forma análoga, acontece com a amostra B38, que ela tem mais TEF, ela tem 73,75%, mas mesmo assim ela ainda está deslocada longe, né, do que seria o TEF puro, que é uma concentração ainda baixa, e ela tem mais aveia do que trigo integral, ela tem 17,5% de aveia, por isso ela acaba ficando mais próximo da PC2 para valores próximos de zero, e não para valores positivos, como é o caso do trigo. Então, ela fica mais próxima de zero, que é onde a aveia ficou agrupada. Pode passar, prof. Pode passar mais uma vez. Então, aqui nós temos... Mais uma vez. Aqui nós temos destacados as bandas dos loadings referentes a cada tipo de macronutrientes, que foram os lipídios, carboidratos e proteínas. Então, aqui nós temos que, para PC1, que é essa região em azul, nós temos a presença de lipídios, tanto para loads positivos quanto para loads negativos. Então, tanto para scores positivos quanto negativos, a intensidade dessa região do NIR
para essas amostras que ficaram nesses scores. Para PC2, nós também tivemos a bandas referente a lipídios, lá no final, em 2.308 e 2.350, que foi para loads positivos. Então, para scores positivos em PC2, a contribuição, né, dessa região de lipídios. Pode passar. Mais uma vez. Então, aqui nós temos regiões de carboidratos também para PC2 negativo e para PC2 positivo e também para PC1 positivo. Pode passar 2 vezes. Isso. E também tem as regiões de proteínas que foram destacadas para PC2 positiva e para PC2 negativa. Então, as proteínas também contribuíram para a separação das amostras, né, em relação aos adulterantes na PC2. Pode passar. Pode passar mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma. Isso. Então, aqui nós temos a tabela com os resultados dos nossos modelos de regressão, onde nós temos os modelos com MSC, com segunda derivada, e com os dados tratados com MSC e segunda derivada, e as amostragens Kennard-Stone e SPXY. O que a gente percebe é que o pré-tratamento só com o MSC, ele obteve os menores valores de erro de previsão e de calibração, e os maiores R's quadrados de previsão e calibração, e os maiores RPDs, só que ele também apresentou grande quantidade de variáveis latentes. Então, isso pode vir a causar um sobreajuste do modelo. Quando a gente repetiu o modelo, né, utilizando o tratamento MSC e segunda derivada, a gente obteve uma redução considerável do número de variáveis latentes, que justifica o ligeiro aumento, né, que teve no R quadrado, tanto de previsão quanto de calibração, e de previsão, desculpa, e na raiz quadrada do erro quadrático médio, que é o erro, né, de previsão. Ele teve um ligeiro aumento, ele passou para 0,0230 para o Kennard-Stone e 0,0209 para o SPXY, mas isso é justificável devido à grande redução de variáveis latentes. Isso resulta num modelo que provavelmente estará livre de sobreajuste. Pode passar mais uma vez, professor. Dentre esses modelos, a gente elegeu como melhor modelo o modelo MSC segunda derivada com a amostragem SPXY. Por quê? Porque foi o que obteve menor erro quadrático, raiz quadrada do erro quadrático médio, que é o RMCEP, de previsão, foi de 0,209, então 0,0209% de TF, que foi o erro na minha previsão. Então, dá um erro aí próximo de 2%. E o RPD, ele foi de 3,3809, que isso sugere o quê? Que é um modelo excelente, que pode ser utilizado para problemas de quantificação e de controle de qualidade. Como o RMCEP foi menor que o RMSEC, né, o erro de previsão foi menor que o erro de calibração, isso gera ausência de sobreajuste no modelo. Além disso, nós temos também alguns dados de figura de mérito analítica, que são a sensibilidade, o inverso da sensibilidade analítica, e os limites de detecção e de quantificação. Então, os baixos valores de sensibilidade analítica sugerem que o modelo tem uma boa performance. Então, para percentuais de 0,01% de TEF, eles já são concentrações distinguíveis pelo NIR. E concentrações de 0,0789% de TEF já são detectáveis pelo NIR, utilizando esse modelo.
e concentrações de 0,2366 já são quantificáveis pelo NIR utilizando esse modelo de regressão. Então, nós notamos que são concentrações muito abaixo do mínimo que nós utilizamos para calibrar o modelo, né, para estudar a problemática da adulteração do TEF, que era 65%. Então, são concentrações muito, muito baixas, o que sugere, né, a ótima performance do modelo de previsão. Pode passar, professor. Como conclusão, a espectroscopia NIR associada à quimiometria se mostrou um importante e eficiente método para a detecção de fraude e adulteração em farinhas de TEF, auxiliando assim na garantia da integridade de produtos livres de glúten que possam ser comercializados. O modelo ele se mostrou robusto, dada a capacidade de previsão de percentual de adulteração nas amostras de TEF com erros da ordem de 2%, como eu disse lá em relação ao RMCEP. Mesmo com as diferenças dos espectros vindas de distinções nas duas matrizes, como indicados pela PCA, que é com relação, né, a como a PCA ela separou entre as safras de TEF, mesmo com essa separação entre safras, eu ainda consigo uma boa capacidade de previsão do teor de TEF, da ordem de 2% de erro. Pode passar. Então, como agradecimentos, a gente agradece o IDR Paraná, o CNPq, a CAPES e o Laboratório Multiusuários de Campo Mourão, CAMUT-CM. Pode passar. E aqui fica o meu contato e o contato do meu orientador, professor Dr. Evandro Bona. E sintam-se à vontade para mandar dúvidas ou se quiserem estabelecer alguma parceria, também nós estamos abertos. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Eu que agradeço, espero não ter passado muito do tempo. Não tem problema, não estou nem contando. Ah, então se você não está contando, eu também não estou contando. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que estágio que você está do teu mestrado e o que falta fazer ainda para você defender? Tem alguns próximos passos? Conta para a gente. Das análises já foram feitas todas as análises, que foi o NIR e o EDXRF. Agora falta terminar de escrever. Falta fazer a apresentação da qualificação e terminar de escrever sobre o EDXRF para a defesa. A parte do NIR tá pronta. Tá Só bom, isso. tá ótimo. Tá ótimo. Excelente trabalho, parabéns para você e para o seu orientador, todo mundo que trabalha no grupo. Obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos passar para a próxima apresentação. Deixa eu carregar aqui. Gustavo, fica à vontade. Olá, professor, tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Sim, pode ficar à vontade, pode começar. Ok, boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, eu sou formado em licenciatura em Química, aqui pela UTF-PR Campus Campo Mourão. Eu possuo pós-graduação em docência na educação superior e atualmente estou inserido no mestrado, né, no PPGTA, no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos. E hoje eu vou falar sobre estudos in sílico de propriedades farmacocinéticas e de ancoragem molecular da naringenina com a enzima superóxido dismutase 2. Pode passar. A tecnologia computacional tem sido essencial no processo de planejamento e desenvolvimento de fármacos, uma vez que possibilita a otimização do tempo e de custos operacionais. Entretanto,
Mesmo com toda a tecnologia disponível, a busca por fármacos é um processo árduo e de grande complexidade. Nessa perspectiva, a química farmacêutica e de alimentos dispõe de inúmeras ferramentas e métodos que agilizam e otimizam o processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos e produtos, a citar as avaliações in silico, que além de utilizarem softwares, fazem uso de modelos matemáticos e estatísticos com eficácia comprovada a fim de prever as prováveis características biológicas e farmacológicas das substâncias químicas em um curto período de tempo. O termo in silico, ele é um termo muito moderno, ele é novo, geralmente utilizado para significar a experimentação realizada por computador. Ela é muito relacionada aos ensaios biológicos, mais comumente conhecidos como pelos termos in vivo e in vitro, né? Se a gente observar a fonética da palavra in silico, a gente consegue correlacionar com o silício, né? Que é muito utilizado na produção de processadores, né? E outros aparelhos tecnológicos, né, que são utilizados em computadores. Pode passar. As vantagens, né, dos métodos in silico. Eles possuem uma rapidez na execução, baixo custo, e ele tem a capacidade de reduzir o uso de animais em ensaios de toxicidade. Pode passar. Há vários tipos de ferramentas computacionais que permitem obter diferentes informações acerca de substâncias bioativas, tais como as propriedades farmacocinéticas, predição de receptores biológicos, né, que é o screening inicial, que geralmente a gente faz, e a determinação de seu mecanismo de ação. Pode passar. Entre essas propriedades farmacocinéticas, destacam-se a absorção, a distribuição, a metabolização, a excreção e a toxicidade, que são limitantes ao seu desenvolvedor, ao desenvolver uma substância bioativa, que possa atuar futuramente como um fármaco ou um composto bioativo a ser inserido na indústria de alimentos. Pode passar. Então, quando a gente obtém um composto bioativo, é muito interessante fazer essa análise inicial da absorção, da distribuição, da metabolização, da excreção e da toxicidade do mesmo. Se a gente pegar as iniciais de cada uma dessas palavras, a gente obtém a sigla ADMET, né? Que é muito utilizada em meios in silico. Pode passar. O composto bioativo utilizado foi a naringenina. Aqui nós podemos observar algumas características do composto bioativo, como o nome UPAC, que é 5,7,4 tridroxiflavanona, certo? O peso molecular de 272,26 gramas por mol. Ela é praticamente insolúvel em água, então ela é uma substância hidrofóbica, né? A gente pode observar a cadeia dela, com alguns compostos fenólicos, certo? Ela é classificada como uma flavanona, certo? Na literatura, a gente consegue observar que ela possui um potencial enorme como agente anti-inflamatório, anticâncer, antiterogênico e antioxidante. Pode passar. A enzima utilizada é a superóxido desmutase. Aqui a gente consegue visualizar essa enzima, certo? Pode passar novamente. Por que que foi utilizado a enzima superóxido desmutase? É uma pergunta muito frequente, muito norteadora, né? Como a gente sabe, a naringenina é um composto bioativo que possui um grande potencial antioxidante. A enzima superóxido desmutase é uma enzima antioxidante encontrada no corpo humano. Então, a gente sabe que existem enzimas superóxido desmutase no corpo humano. Aqui a gente consegue ver em azul uma SOD2, né, que é a enzima superóxido desmutase com manganês, né, que se situa na mitocôndrias. Ela foi reportada por Herner et al. 2003, e ela possui o código PDB no Protein Data Bank como um UV.
Aqui, logo ao lado, a gente consegue observar o mecanismo de ação da superóxido dismutase, certo? Ela, como a gente pode observar, a sódia ela atua no radical superóxido, né? Que é esse O2-, realizando um processo denominado dismutação, né? Por isso vem do nome, superóxido dismutase, né? Que é uma decomposição, gerando o peróxido, né? E o O2. Posteriormente, esse peróxido sofrerá uma reação parecida com outra enzima, a catalase, que, diga-se de passagem, será a próxima enzima que eu vou realizar o mesmo estudo em sílico. Pode passar. Então, o objetivo foi realizar estudos em sílico de propriedades farmacocinéticas e de ancoragem molecular da naringenina com a enzima superóxido dismutase 2. Pode passar. Materiais utilizados. Somente o notebook e conectividade com a internet. Pode passar. Agora a gente entra na parte de metodologia, certo? Inicialmente a gente utilizou o ACD ChemSketch, né, que é um software muito conhecido, né, e difundido. E qual que foi a função dele? A função dessa ferramenta ela foi utilizada para o desenho estrutural e a geração do código Smiles do composto abaixo. O que é esse código Smiles? A gente pode visualizar em laranjado, certo? O código Smiles nada mais nada menos que é a linguagem, certo, da molécula para o computador. Então, a partir desse código, a gente consegue, em todos os softwares que utilizam essa linguagem Smiles, a gente consegue colar esse código e automaticamente gerar a molécula a ser estudada, certo? A molécula que você gerou. A ferramenta ChemSketch ela é mantida pela empresa ACD Labs, né, que é disponibilizado na versão free, acadêmica e comercial. Para realizar esse estudo, eu utilizei a versão free, que é a versão gratuita. Pode passar. Posteriormente, eu utilizei o MolInspiration, né, que é uma ferramenta utilizada para a predição de bioatividades e também na avaliação das propriedades moleculares relacionadas à biodisponibilidade oral, que foram avaliadas segundo a regra do 5 de Lipinski. Como que funciona essa regra do 5 de Lipinski? Né? São 5 parâmetros que a gente pode observar, né, que é o milog de P, que é o coeficiente de partição octanol-água, TPSA, né, que é a área de superfície polar topológica, a massa molar, né, o NaLH, que é o número de aceptores de ligação de hidrogênio, e o NDLH, que é o número de doadores de ligação de hidrogênio. Por que a regra do 5 de Lipinski? Né? Todos os resultados eles são iguais a 5 ou iguais a múltiplos de 5. Quando a substância bioativa obedece esses parâmetros, certo? Indica que o composto provavelmente tem uma boa usabilidade, ele tem uma boa biodisponibilidade oral. Pode passar. Logo após, eu utilizei a ferramenta Admetsar 2.0, que é um site, certo? Gratuito. A ferramenta empregada para a predição das propriedades farmacocinéticas, como absorção, distribuição, metabolismo, toxicidade e excreção, né? Que é o famoso ADMET. Pode passar. Logo após, foi utilizado o software Agendoc 2.1. Essa ferramenta ela foi utilizada na parte da ancoragem molecular, certo? Ela foi executada na sua seção Protein Ligand Docking Screening, mediante o preparo do sítio ativo, né, que é o Prepared Blind Site, e do carregamento da estrutura molecular da naringenina, né, a partir do Smiles, né, que foi arquivado a partir da ferramenta ChemSketch, no formato MOL. A energia de interação da naringenina com os resíduos de aminoácidos da enzima estudada foi gerada a partir do docking poses, certo? Basicamente, essa ferramenta, ela faz um ensaio de 200 vezes, utilizando o bioativo, que no caso foi a naringenina, na enzima, para tentar localizar a melhor posição, que é chamada de best pose, da naringenina
com a enzima para achar a melhor posição do sítio ativo, certo? Pode passar. E posteriormente, a gente utilizou o Quimera, o CSF, né, que foi a ferramenta utilizada no estudo das interações da naringenina com a SOD2, né, que é a enzima superóxido dismutase 2,1-UV, cujos resultados foram obtidos do estudo de ancoragem molecular. Certo? Essa ferramenta é de acesso livre e foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Pode passar. Agora, a gente entra na parte de resultados e discussões. As propriedades moleculares relacionadas à biodisponibilidade oral, como eu já disse, elas foram feitas através do mole spiration, né? Aqui a gente pode analisar os resultados, e a partir deles a gente observa que nenhum dos parâmetros violam as regras do ciclo de Lipinski, indicando que a naringenina ela possui uma boa disponibilidade oral. Pode passar. Aqui são os resultados ADMET, certo? Do ADMET-SAR 2.1. A gente pode ver os modelos avaliados, certo? Logo após os valores e as probabilidades, né? Para cada modelo foi utilizado um algoritmo, certo? Entrando no site a gente consegue ter acesso ao artigo publicado com o algoritmo, certo? Esse algoritmo nada mais é do que um databank de várias substâncias, certo? E a partir desses resultados eles geram um padrão, né? Que é esse algoritmo. Inicialmente, a parte de absorção, né? A gente tem a absorção no intestino humano, que deu positivo, né? Que é algo muito bom, que significa que a naringenina tem a possibilidade de ser absorvida no intestino humano, com uma probabilidade bem alta, de 99. Logo abaixo, o CACO2, né? Vale ressaltar que essas células CACO2 são células utilizadas em modelos in vitro da mucosa do intestino delgado humano, certo? E ela é utilizada geralmente com o objetivo de avaliar a permeabilidade de medicamentos administrados por via oral, que também deu positivo. Depois a gente entra na parte de distribuição. A gente observa que a ligação proteico-plasmática é satisfatória, logo a substância pode chegar a diferentes regiões do corpo. A barreira hemoencefálica, né, que é a barreira sangue-cérebro, deu negativo. Isso significa que a naringenina não possui atividade no sistema nervoso central, certo? Logo abaixo a gente vê as CIPs, né, que são dos citocromos, que são relacionadas à parte do metabolismo. Pode passar. A carcinogenicidade, né, que deu negativo, que é algo muito bom. E um dos fatores mais importantes, né, que é a mutagenicidade, que deu negativo também. Paralelo a esse estudo, eu estou realizando um estudo in vivo, certo? Com alho cepa, com células vivas, né, células da região meristemática da cebola, e a partir desses resultados que eu já obtive, apontaram que a naringenina não possui atividade mutagênica. Então a gente observa aqui nesses estudos computacionais que também indicam negativo para a mutagenicidade, que é algo muito bom. A hepatotoxicidade deu positiva, certo? Que não é algo muito bacana, porém, se a gente for avaliar por um outro panorama, né, no modelo de hepatotoxicidade, eu vou dar um exemplo que eu sempre utilizo, né, que é de 2 anti-inflamatórios, o cetoprofeno, certo? E a aspirina. O cetoprofeno, para você ter uma atividade anti-inflamatória de 6 a 8 horas, você precisa tomar 50 miligramas. Para a gente obter esse mesmo efeito na aspirina, a gente precisa tomar 10 vezes mais, 500 miligramas. Então, considerando que essas duas substâncias fossem hepatotóxicas, qual seria mais viável utilizar? O cetoprofeno, porque a gente utiliza menos da substância. Eu estava dando uma olhada no algoritmo e ele utiliza uma quantidade muito grande de naringenina, certo? Por isso que esse resultado acabou dando como positivo, porque a partir dos resultados a gente obteve
a certeza que ela possui uma boa biodisponibilidade. Então, quanto maior a biodisponibilidade, menos do composto bioativo a gente precisa utilizar para obter os devidos resultados. Pode passar. Agora a gente entra na parte de ancoragem molecular, né? A gente consegue observar em azul, que é um recorte da superóxido dismutase 1-LUV, certo? Pode passar novamente. Agora, se vocês focarem logo ali no canto, a gente observa, né, nas extremidades as moléculas de manganês, né, que é o sítio ativo, e um pouco acima a gente consegue observar uma molécula ali, ciano com vermelho, ancorada, né, que é a naringenina. Ela se ancorou relativamente longe do sítio ativo, certo? Pode passar. Aqui a gente consegue ter um panorama da superfície hidrofóbica do complexo, formado entre a enzima SOD2 e a naringenina, onde nos pontos azulados é a região hidrofílica e as regiões em vermelho são as regiões hidrofóbicas. Se a gente conseguir observar ali, a gente consegue enxergar a molécula de naringenina, ali no canto direito, bem no meinho, a gente consegue observar a naringenina. E uma das perguntas mais frequentes é o porquê da naringenina, sendo considerada hidrofóbica, ela se ancorar numa região hidrofílica, né? Quando a gente trata de hidrofílico e hidrofóbico, a gente coloca o composto em água e vê se ele vai se dissolver. Ele se dissolvendo é hidrofílico, não se dissolvendo, né, não interagindo é hidrofóbico. Mas isso é muito genérico. A gente consegue avaliar um meio termo entre isso. No caso da naringenina, quando a gente para observar a composição dela, ela possui compostos fenólicos, ela possui inúmeras hidroxilas. Ela não é completamente insolúvel em água. Ela se dissolve sim em água, mas só que pouco. Quando a gente faz essa ancoragem molecular, ela pode sim se ancorar na região hidrofílica em resíduos de aminoácidos da enzima. E foi o que aconteceu. Então, por isso que ela, mesmo sendo considerada hidrofóbica, se ancorou numa região hidrofílica. Pode passar. Então, na conclusão, em relação ao estudo de ancoragem molecular, a naringenina ela se ancorou numa região distante do sítio ativo da enzima, considerando que o manganês participe do sítio ativo da superóxido dismutase 2. Observa-se que nenhum dos parâmetros avaliados a partir da ferramenta Mol Aspiration violam a regra do ciclo de Lipinski, indicando que a naringenina tem boa biodisponibilidade oral. Os resultados obtidos nos estudos de propriedades ADMET indicam que a naringenina possui relativamente baixa toxicidade. Esses fatores tornam a naringenina um composto promissor para o desenvolvimento de novos fármacos e para uma melhor implementação do composto bioativo na indústria de alimentos. Pode passar. É basicamente isso. Obrigado pela atenção e estou aberto a perguntas. Gustavo, obrigado pela apresentação. Eu conheço o teu trabalho porque eu sou teu orientador, né? Eu queria só te pedir para você falar um pouquinho mais sobre as outras partes do teu trabalho, os ensaios em vivo, para o pessoal saber do teu mestrado, do outro aspecto dele, né? Você podia falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Então, o meu projeto de mestrado, ele consiste em duas partes, né? As análises in silico, né, que são as análises computacionais, e as análises em vivo, certo? Que são feitas em células vegetais. Eu estou utilizando o sistema de testes de Allium cepa, né, que são as células de cebola, né? A gente germina a cebola,
A partir da raiz, a ponta da raiz tem a região meristemática, né, que é a região de intensa proliferação celular, e a partir disso a gente está fazendo ensaios de citotoxicidade e genotoxicidade, certo? Onde citotoxicidade é relacionada à velocidade do fuso mitótico da célula, né? O fuso mitótico é aquela parte de mitose de divisão celular, e a parte de genotoxicidade é para saber se a célula tem mutações genéticas, né? Que se a célula exposta à naringenina vai obter ação mutagênica. Então, a partir disso, a gente elabora controles positivos e negativos, né? Com agentes que induzem essa mutagenicidade e compara com a naringenina. A partir disso, a gente faz as lâminas, né? E analisa as lâminas. Cada lâmina, 5.000 células a serem analisadas, num total de, milhares de células a serem analisadas, o que indica uma boa confiabilidade, né? Que a gente não está nem fazendo em triplicata, a gente está fazendo 5 vezes para cada concentração de naringenina. A gente já obteve resultados, ainda tem uma parte a ser feita desses estudos em vivo, mas a partir desses primeiros resultados a gente consegue ver que é um estudo bem promissor. Tá bom, tá ótimo então, legal. Obrigado então pela apresentação. A gente vai passar agora para a apresentação da Camila. Deixa eu carregar aqui a tua apresentação, Camila. Pode iniciar. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Eu sou a Camila Pastor Anizelli, eu sou formada em nutrição. Meu professor orientador foi o professor Dr. Evandro Bona e o co-orientador professor Dr. Luiz. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Autenticação de Origem de MEIs de Ortigueira, Paraná, usando voltametria cíclica e eletrodos de carbono modificados. Pode passar, professor. Professor, é isso. Então, o mel, ele é uma substância natural produzida por várias espécies de abelhas do mundo. É uma solução densa, viscosa, que consiste em várias vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e tem vários efeitos benéficos para a saúde humana, como prevenir infecções, inflamações e alguns estudos falando até sobre o câncer. A origem botânica está intimamente ligada aos principais parâmetros que influenciam a qualidade do mel, muitas vezes determinando até o seu valor no mercado, até o valor da sua comercialização. O Brasil, ele enfrenta inúmeros desafios, como falta de tecnologia, padrão de qualidade, os controles sanitários, que são bem rígidos, e as marcas próprias que agreguem valor ao produto. A produção do mel ela é bem característica em assentamentos de reforma agrária e pequenos proprietários rurais, visando aumentar a renda da família. Pode passar, professor. O município de Ortigueira se destaca pela sua alta qualidade na produção do mel, que pode ser atribuída pelas características da flora desse território. O Paraná está em terceira posição no Brasil, entre os produtores de mel, sendo Ortigueira o principal produtor de mel. Em 2013, o município iniciou o seu processo de certificação e teve a conclusão em 2015. Então, demorou um certo tempo aí para eles conseguirem toda a documentação para certificar o mel da região. Pode passar, professor. Várias metodologias são utilizadas. Métodos instrumentais demorados, como a cromatografia gasosa, líquida, a espectroscopia, e a língua eletrônica é
é um sistema de multissensores de detecção rápida, baixo custo, que traduz a informação global das amostras. Então, a língua eletrônica, ela é composta por um sistema eletroanalítico que visa ali o potenciostato, o computador que vai receber todo o sinal e a célula eletroquímica. A célula eletroquímica é formada por 3 eletrodos: o eletrodo de referência, o contraeletrodo e o eletrodo de trabalho. A voltametria cíclica, que é a ferramenta analítica que usamos no nosso trabalho, ela faz o varrimento linear do potencial entre os eletrodos de trabalho e o de referência, inserido na solução contendo a amostra ali, o analito, medindo-se a intensidade da corrente está ocorrendo reações de oxirredução favoráveis ou não. E o conjunto desses 2 varrimentos formam os gráficos voltamogramas cíclicos. Então, a língua eletrônica tem um potencial bem legal para traduzir a informação dessas amostras. Pode passar, professor. Não há estudos relacionados à aplicação da língua em méis de ortigueira, porém, em um estudo de 2021, tem acontecido um aumento desses estudos. Então, o objetivo... Pode passar, professor? O objetivo principal do estudo foi aplicar a voltametria com eletrodos de carbono modificados para realizar a designação de origem dos méis de ortigueira. Foram feitas também a produção dos eletrodos modificados de carbono com nanopartículas de níquel, ferro, cobre e nanotubos de carbono. Foi realizadas análises dos méis com os eletrodos utilizando a voltametria. Foi visto o melhor conjunto de parâmetros com a técnica e foi utilizado métodos quimiométricos, tanto exploratórios quanto de classificação. Pode passar, professor. Então, entrando no materiais e métodos. Foram cedidas pelo IDR Paraná 107 amostras do mel, e o IDR disponibilizou os dados de análises físico-químicas, acidez, umidade, açúcar, a cor, prolina, Então, eles já encaminharam essas análises físico-químicas. No estudo, foi dividido em 4 grupos esse conjunto amostral, em ortigueira, externo 1, externo 2 e externo 3. Externo 3 mais distantes do município de Ortigueira. O município de Ortigueira teve ao todo 72 amostras, então as outras cidades, ali como vocês podem ver, teve um conjunto menor, de 1 a 2 amostras por cidade. Pode passar, professor. Aqui são os gráficos indicando a origem botânica, das amostras. A origem da botânica foi cedida pelo IDR Paraná, onde prevaleceu a silvestre, capixingui, que são as amostras com maior porcentagem ali. E a cor do mel, ela foi... A cor do mel, ela foi determinada através do calorímetro Minolta, modelo CR400, e por medição espectrofométrica da solução. Então, prevaleceu o âmbar claro, o branco e o âmbar extra claro. Pode passar, professor. Então, entrando na confecção dos eletrodos e no preparo das nanopartículas. Então, foram utilizados 6 eletrodos, o eletrodo de grafite, o nanotubo de cobre, ferro, nanotubo de níquel e o carbono vítreo comercial.
O carbono vítreo ele foi utilizado para comparar com os eletrodos confeccionados. Os eletrodos de ferro e cobre foram feitos no projeto de outra aluna, da Luana, e o de níquel foi feito pela aluna Gabriela. Então, os eletrodos eram, como aí na foto, né? Era um tubo cilíndrico de acrílico, na sua extremidade superior tinha um fio condutor descascado, né? Nas duas pontas, em que uma fica inserido na pasta, garantindo o contato, e a outra fica ligada no potenciostato. E na extremidade inferior, a pasta com resina epóxi, araldite, o grafite dinâmico e as nanopartículas. Na tabela também tem as concentrações e os aditivos, né? Do cobre, ferro, o nanotubo e o níquel. E o C60, que é o eletrodo de grafite, foi utilizado 60% de grafite e 40% de resina epóxi. Pode passar, professor. Então, a célula eletroquímica, né, como é na ilustração, ele mostra que ela é formada por 3 eletrodos. O eletrodo de trabalho, que foi os confeccionados, né, que são modificados, e inclusos nanopartículas de ferro, níquel, cobre, ou os nanotubos de carbono. Um contraeletrodo de platina e o eletrodo referência de prata e cloreto de prata. Pode passar, professor. Então, e o potenciostato é ele quem realiza o varrimento do potencial no intervalo pré-definido, né, e mede a intensidade ali da corrente. Foi utilizado um potenciostato simples de baixo custo, com computador de placa única. Foi desenvolvido em parceria com a UEL, com o Departamento de Química, com o professor Dr. Mário. O software é o Potenciospi, utilizado para a realização dessas análises com os parâmetros desejados, e a plataforma é aberta e programado em linguagem Python, super fácil o aprendizado e programação emergente. Pode passar, professor. Para o preparo das amostras, elas foram dissolvidas 1 grama de mel em 25 ml de solução, contendo H2SO4 e KCl, e foi preparado com água tipo 1. Então, antes de iniciar todas as análises, foram feitos testes para verificar os melhores parâmetros do potencial inicial, final, o passo, a velocidade de varredura e o número de ciclos, né? Então, foram utilizados melhores parâmetros para as análises serem feitas. Logo após cada análise, com cada amostra, o eletrodo de trabalho foi polido com movimentos em formato de 8 em uma lixa e logo depois enxaguado com água tipo 1 e secado em papel absorvente. Pode passar, professor. Para o tratamento de dados, então, foi utilizado o MATLAB R2021A e foi comparado os resultados da voltametria cíclica com os resultados que o IDR forneceu, os métodos físico-químicos da análise. Primeiramente, os sinais obtidos de cada eletrodo foram transferidos para o MATLAB e plotados para uma visualização geral e o comportamento dos voltamogramas. Então, foram utilizados como métodos exploratórios a PCA e HCA e como método de classificação PLSDA. Pode passar, professor. Na HCA foram utilizados um método de Ward e distâncias euclidianas normalizadas, e para a PCA, a matriz dos dados físico-químicos autoescalada, e para a matriz dos voltamogramas, os dados foram centrados na média. Para definir a quantidade dos componentes principais, foi utilizado o critério do alto valor, maior que a unidade para os dados... Ai, meu Deus! Tá chovendo aqui.
para os dados autoescalados e o critério da variância acumulada maior que 95% para os dados centrados na média. Pode passar, professor. E o PLSDA, nas análises físico-químicas, foram utilizados somente 2 tipos de normalização, o autoescalamento e Pareto, Kennard-Stone, a validação cruzada e a avaliação por outliers. E o que diferenciou da voltametria cíclica foi que foi utilizado um tipo de normalização a mais, o centrado na média. Pode passar, professor. Então, aqui mostrando os resultados e discussão, aqui tem os sinais de todas as amostras. É possível perceber que a variação na forma do voltamograma em função de cada eletrodo utilizado. Então, cada eletrodo teve um comportamento nos voltamogramas. Pode passar, professor. Aqui a média de diferença do sinal para cada tipo de mel, diferenciados em ortigueira e externo. Então, os eletrodos C60, ferro e níquel apresentaram maiores diferenças de intensidade em relação aos outros eletrodos. Então, a intensidade de sinal média é associada a cada classe de mel. Então, as amostras de ortigueira se apresentaram menores intensidades de corrente. Pode passar, professor. Na PCA, então, a tabela mostra a variância apresentada em cada PC para o conjunto dos dados analisados. Então, pode-se perceber que a PCA a soma da PCA dos métodos físico-químicos teve uma soma de 77,19%, e entre os eletrodos utilizados, o que teve uma soma maior foi o de grafite, 95,91%. O de carbono vítreo, né, também teve um resultado bem satisfatório. Então, a quantidade de PCs necessárias para acumular a variância maior ou igual a 95 variou de 4 até 6. Para os conjuntos de 2 PCs, já foram suficientes uma variância acumulada superior a 80%. Então, para os dados físico-químicos, 5 PCs acumularam 77,19% da variância, porém, a partir da 6ª PCs, os autovalores foram menores que a unidade. Então, os dados autoescalados foi utilizado o critério de alto valor. Então, só foram mantidos as 5 primeiras PCs. Pode passar, professor. Então, aqui a PCA das análises físico-químicas. Então, pode-se perceber aí uma grande sobreposição da classe de ortigueira e externo, né, visto que não é possível perceber uma nítida separação das amostras de ortigueira em relação às das regiões externas, né, está bem embaralhado no gráfico. Porém, na PC1 e PC4, é possível observar uma predominância das amostras de ortigueira no quadrante negativo e das externas no quadrante positivo. Pode passar, professor. Aqui nós temos o biplot para a PC1 versus a PC4 para os análises físicos, os dados físico-químicos, onde é possível visualizar os scores e loadings em um único gráfico. Então, as amostras externas apresentaram maiores valores de teor hidroximetilfluoral, absorbância de cor em 635 nanômetros, acidez total, acidez lactônica livre e parâmetros de cor. Já as amostras de ortigueira apresentaram maiores volumes de luminosidade, açúcar total, açúcar redutor, atividade diastase, condutividade elétrica e também a prolina. Pode passar, professor. Então, na PCA do eletrodo C60, então o gráfico dos scores na PC1 e na PC2 percebe uma separação das amostras de ortigueira no quadrante positivo, né? E
de PC1 e no quadrante negativo da PC2. Então, teve aí resultados bem satisfatórios na PC1 e na PC2. Pode passar, professor. A PCA do eletrodo de ferro apresenta uma separação das amostras, principalmente ali na PC2, com as amostras de ortigueira no quadrante negativo e as amostras externas no quadrante positivo, como indicados aí no gráfico. Pode passar, professor. Assim aconteceu também com o eletrodo de níquel, em que as amostras de ortigueira, ali na PC2, no quadrante negativo, e as amostras externas no quadrante positivo. Isso mesmo. Pode passar, professor. Nos eletrodos de cobre, carbono vítreo e nanotubo, não foi possível visualizar uma boa separação. Então, de acordo com os resultados da PCA, o eletrodo comercial apresentou uma discriminação menor das amostras em relação aos eletrodos C60, ferro e o níquel, que se obtiveram resultados melhores. Pode passar, professor. Então, aqui nos gráficos de loadings da PC1 e da PC2, comprova, né, o que vimos anteriormente no sinal médio, que na PC1 e PC2 dos dados dos eletrodos C60, ferro e níquel, confirmam que as amostras externas apresentam maior intensidade de corrente, principalmente na região de 0,6 e 1 volts. Esse resultado está de acordo com os gráficos de sinal médio dos eletrodos para cada classe de mel. Pode passar, professor. Então, mostrando os resultados da HCA, a análise de agrupamentos hierárquicos, confirma os resultados obtidos nos gráficos de score da PCA. Então, nos gráficos de score da PCA, com destaque para o eletrodo C60, onde existe uma nítida formação dos dois grupos separando a maior parte das amostras de ortigueira e das externas. Não sei se vocês conseguem observar aqui bem no eixo aqui do gráfico. O O está bem separado da letra E. Pode passar, professor. As análises físico-químicas e de carbono vítreo não apresentaram uma boa capacidade discriminatória, visto que ali as amostras de ortigueira e das regiões externas ficaram bem misturadas. Então, não houve uma nítida separação. Pode passar, professor. Então, finalizando com o PLSDA, os dados físico-químicos resultaram em uma normalização Pareto, com 3 LVs, e uma porcentagem de 88,57%. E os eletrodos C60, ferro e níquel resultaram em modelos de classificação com desempenho similar ou superior ao modelo obtido usando os dados físico-químicos, né? Os demais eletrodos não apresentaram bons resultados de classificação. Então, sugere-se que pode ser devido à concentração de nanopartículas tenha sido insuficiente para aumentar a sensibilidade do eletrodo. O resultado melhor foi do eletrodo C60, com a normalização centrada na média, com 2 LVs, e a porcentagem de classificação de 94,44%. Pode passar, professor. As figuras de mérito para o modelo de PLSDA, então, comparando ali o eletrodo C60 com as análises físico-químicas, o eletrodo C60 apresentou maior exatidão e principalmente maior seletividade ali nas porcentagens em relação aos dados físico-químicos. E os dados físico-químicos resultaram
em um modelo de alta sensibilidade, como podemos ver, resultando em elevadas taxas de falso positivo. Pode passar, professor. Então, destaca-se a rapidez das análises usando a língua e o baixo custo na produção, principalmente dos eletrodos C60, quando comparado ao tempo da análise e custo para a execução dos testes físico-químicos. Então, a metodologia proposta demonstrou adequada para a designação da origem de méis de ortigueiro. Pode passar, professor. Então, concluindo, então foi possível atingir o objetivo principal do estudo, que era realizar a designação de origem dos méis de ortigueira, aplicando a voltametria. Os melhores resultados foram obtidos com o eletrodo C60. A porcentagem de classificação correta na previsão com o eletrodo C60, ele foi maior do que a obtida com as análises físico-químicas, ressaltando ainda que o tempo de preparo necessário para a construção do eletrodo, baixo custo, em conjunto com a língua, propõe análises muito rápidas e também possui um baixo custo na sua concentração. Pode passar, professor. Já as análises com PCA e HCA demonstraram maior capacidade discriminatória para os eletrodos C60, ferro e níquel. E os modelos PLSDA mostraram uma porcentagem de classificação correta obtida com o eletrodo CV, muito próxima à obtida com as metodologias de análise tradicionais, sendo este um resultado positivo, provando o potencial de discriminação da língua. Então, concluindo que a língua eletrônica é uma metodologia de baixo custo, rápida, ela foi capaz de verificar a autenticidade de origem dos méis de ortigueira e áreas externas, e ela pode ser uma metodologia utilizada em outros produtos alimentares. Pode passar, professor? Pode passar. Muito obrigada a todos. Eu agradeço ao IDR Paraná, ao UEL, CNPq, o Instituto Politécnico de Bragança. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Tá bom, Camila? Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. A gente que agradece. Fala para a gente quanto falta ainda para você terminar o teu mestrado. Imagino que você já tem bastante resultado, né? Imagino que você já deve estar no meio. Está tudo pronto. Está tudo prontinho já? Que bom. Vou qualificar semana que vem já, professor. Está tudo certinho bom. já. Legal. Muitas emoções nesse final de ano, então. Fechar o ano com chave de ouro, se Deus quiser. Certeza, com certeza, vai ser assim. Deixa eu te perguntar sobre o tema do teu trabalho. Ele difere bastante, né, da tua formação, que você é nutricionista, né? Sim. E você desenvolveu o trabalho, você fala com bastante propriedade, dá de ver que você se envolveu no trabalho e você realmente está... foi bem desafiador, certo, né? Professor. Eu queria que você contasse para a gente assim, como é que é trabalhar com alguma coisa um pouco fora da tua área e como é que você está vencendo esse desafio aí. Está vencendo com certeza. Minha área é totalmente diferente, né? Foi totalmente, comecei do zero praticamente, tive que correr atrás, estudar. Professor, o Evandro teve bastante paciência comigo, porque realmente foi tudo novo, né? Quando ele expôs, né, esse assunto, né, eu me interessei por ser uma região próxima à minha cidade aqui, Ortigueira, 70 quilômetros daqui. Então, foi um jeito de se interessar um pouquinho mais pelo assunto, né? Mas comecei praticamente do zero aí, mas foi bem legal, gostei bastante. O meu dia a dia é totalmente diferente, nas matérias também tive um pouco de dificuldade, mas vencemos, quase vencemos já. Não, com certeza. O domínio que você tem do trabalho e a qualidade dos resultados mostra que você encarou o desafio e
Tá vencendo sim, parabéns, fica como exemplo, porque é difícil, né? Às vezes a gente entra num projeto e que não tem afinidade porque estamos todos na mesma área, né? Mas é sempre um desafio, né? A gente aprender tanta coisa nova em tão pouco tempo. Parabéns, viu? Fica como exemplo para os nossos alunos. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Tá bom. Consigo mudar? Tá bom. Pessoal, eu gostaria de agradecer, então, nós terminamos o nosso dia de hoje do ciclo de palestras. Agradeço os nossos palestrantes novamente, trabalhos com um nível altíssimo de qualidade, de comprometimento, de engajamento dos alunos. Eu posso falar como professor, representando os demais docentes, que a gente está muito satisfeito, né, com as apresentações de hoje. Agradecer pelo público, a gente teve bastante audiência hoje, a gente está bastante contente também com todo mundo que está assistindo o evento. E lembrar que amanhã a gente volta e tem mais apresentação de mais 3 trabalhos, tá bom? Então, boa noite a todos. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.